Bom dia, amada igreja do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos realizar uma oração nesse momento. Você que nos assiste, esteja em reverência nesse momento para, assim, leve seus pensamentos ao Senhor, que assim Ele possa abençoar todo o transcorrer deste culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, te pedimos perdão pelos pecados cometidos contra Ti, te pedimos que o Senhor possa abençoar cada irmão que aqui está, abra o espaço daqueles que ainda virão, abençoa todos que nos ouvem nessa manhã, que seja tudo feito para a honra e glória do Teu nome, abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão fracos na fé, te pedimos que o Senhor possa fortalecer a cada um, Pai, abençoa os hinos que serão entoados nessa manhã, bem como a mensagem que será trazida pelo Teu servo. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o hino de número 96, Deslumbrante. Hino de número 96. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz da qual o sol é trevas, quem se pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não se podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. Vamos cantar também o hino do cantor cristão de número 111, Não Tardará. Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz, preso encerrado será Satanás. Tudo
que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, quando será do glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Amém. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Mateus 19, do versículo 16 ao 22. Mateus 19, versículos 16 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas, que a cada dia mais possamos buscar estar perfeitos diante de ti, Pai. Abençoa cada servo teu que aqui está, abençoa o pregador dessa manhã e também abençoa a escola bíblica dominical, Pai, que possamos ser abençoados, exortados pela tua palavra. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nesse momento vamos cantar mais um cântico. E quando estivermos cantando, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Vamos cantar Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Na verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Na verdade é tua palavra que não podes mentir,
por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão E poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. manifesta o teu perdão E poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém? Nesse momento vamos ouvir a mensagem do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para Atos. Atos capítulo 2, versos 42 até o 47. Atos Atos 2, 42 ao 47. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos diante da tua palavra, diante da verdade do Senhor escrita a nós e revelada a nós. E nesse momento, Senhor, que vamos meditar e estudar a tua palavra, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento por meio do teu Espírito e nos ensinar as verdades do Senhor, de maneira, Senhor, que possamos guardar no nosso coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por isso, nos ajuda nesse momento, que a nossa mente fique cativa à tua palavra, nos desprendendo de toda e qualquer preocupação que, porventura, nesse momento, esteja ocupando a nossa mente. Nós sabemos das responsabilidades e compromissos que temos na nossa casa, no trabalho, porventura, mas que nesse momento possamos olhar para a tua palavra e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz.
Senhor, ministra o meu coração. Por isso, Pai, ajuda os meus irmãos aqui presentes e os demais irmãos que estão reunidos em Teu nome em outros lugares, para que a Tua igreja se fortaleça, para que a Tua igreja seja edificada e que saiamos daqui, Senhor, certos de que o Senhor falou conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos no seguinte tema: a missão da igreja. Nós sabemos que a igreja, ela foi criada, ela foi instituída por Deus. Nós sabemos que Deus, Ele criou duas instituições. A primeira qual foi? Lá no Éden, a família. Então Deus instituiu a família, criou a instituição família. E a segunda foi a igreja. E aí nós podemos pensar nessa manhã, qual é a missão da igreja? Qual é o propósito pelo qual Deus instituiu a igreja? Porque seria muito fácil e até formidável dizer assim: quem quer ser salvo, quem quer ir para o céu? Aí você levantava a mão, eu quero, você morria e já ia para o céu, né? Era muito bom assim, mas não é assim. Nós sabemos que Deus nos dá o privilégio, à medida que nós o recebemos como o Senhor e Salvador das nossas vidas, de fazermos parte da sua família, do seu povo. E esse povo é a igreja do Senhor. Então, qual é a nossa missão como igreja? Nós podemos dizer que essa missão da igreja é a glória de Deus. A missão da igreja é a glória de Deus. E como é que nós alcançamos, ou como é que nós estamos realizando a nossa tarefa para a glória de Deus? Para que Deus fique satisfeito com essa instituição que Ele criou. Então, a igreja tem como missão a glória de Deus. E a igreja vive para a glória de Deus quando ela cumpre 3 propósitos. Preste bem atenção, que são conteúdo, ferramentas esclarecedoras, porque às vezes, por nós desconhecermos qual é a nossa missão, nós erramos, nós falhamos, até negligenciamos algumas tarefas como igreja. E o estudo bíblico, o ensino bíblico, é justamente para nos ajudar a nos esclarecer, entendermos de fato, será que eu estou desempenhando a minha função como crente, como povo de Deus, como família de Deus? Então a igreja, ela precisa cumprir 3 propósitos para alcançar a glória de Deus. Vamos olhar para esse tripé que está segurando aqui a câmera. O que que acontece se nós tirarmos um pé desse tripé aí? O que que vai acontecer, irmãos? Vai cair. Exatamente. Então a igreja precisa cumprir 3 propósitos, porque senão a igreja, ela vai caminhar manca, ela vai falhar em alguma área. E aí quais são esses 3 propósitos? Primeiro, é o ministério em relação a Deus. Nós cumprimos o ministério da adoração. O culto público hoje pela manhã, esse culto aqui coletivo, está desempenhando esse papel agora. Nós estamos adorando ao nosso Deus. O povo de Deus reunido de forma congregacional, ele glorifica a Deus, porque é assim que Deus quer que façamos como igreja. Ele deseja que nos reunimos uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo da igreja que você participa, né? Você precisa se congregar, estar junto com o povo, porque o povo reunido glorifica a Deus. Deus tem prazer em ver o seu povo reunido.
Então, quando eu estou ausente dessa reunião, eu perco esse privilégio, irmãos. Então, o primeiro ministério em relação a Deus, a adoração. O segundo ministério que a igreja precisa realizar é em relação aos cristãos, o irmão ou os irmãos, que é a edificação. Por isso, semanalmente, o pastor está aqui ensinando, ministrando, nas quartas-feiras, doutrinando. Por quê? Porque é papel da igreja a edificação dos crentes. Então a igreja não pode negligenciar o ensino. Por isso, irmãos, nós precisamos, como igreja, termos esse entendimento de priorizar o ensino. Porque, irmãos, é essencial, faz parte do tripé da igreja, o ensino. E aí nós temos o quê? O ensino da quarta-feira, nós temos o ensino da escola bíblica dominical, nós temos o ensino da pregação na escola bíblica, nós temos a pregação à noite. Então você observa que isso aqui faz parte desse tripé. E o terceiro ministério aqui da igreja é em relação ao mundo. Em relação a Deus, a adoração. Em relação aos crentes, a edificação. E em relação ao mundo, a evangelização. E aí nós como igreja, vamos fazer uma avaliação. Não vamos olhar para a igreja do vizinho, não. Vamos olhar para a nossa igreja. Nós estamos cumprindo esse papel, a nossa missão, né? Amém, irmãos? Você tem segurança em dizer assim, não, a nossa igreja é uma igreja bíblica? E o modelo do qual nós lemos aqui, nós vamos já entrar, isso é só a introdução, hein? Tem muita coisa para nós vermos hoje. Eu espero que o almoço já esteja pronto. Isso é só a introdução. E o texto que nós lemos aqui, da igreja primitiva, ela é modelo para nós. E nós vamos ver isso à luz das Escrituras, do texto que nós lemos, como que essa igreja, irmãos, ela vivia. E o que nós podemos aqui aprender com esse modelo de igreja? Então lembre-se disso, recapitulando aqui, para você mentalizar o tripé da igreja, a missão da igreja é a glória de Deus. E como é que nós alcançamos a glória de Deus como igreja? Primeiro, em relação a Deus, a adoração. Eu preciso viver para adorar a Deus, aquele que me salvou. Em relação aos cristãos, promover a esses cristãos a edificação, a pregação, o estudo bíblico, a doutrina. E em relação ao mundo, a evangelização. Falar de Jesus, compartilhar com as pessoas a experiência que nós estamos tido com o Senhor Jesus. Então, essa é a nossa missão. E o texto que nós lemos aqui mostra a primeira verdade aqui. Nós encontramos uma igreja comprometida com a verdade e que prioriza a palavra de Deus. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja só, eles perseveravam no estudo das Escrituras, eles perseveravam na doutrina, nos ensinos do Senhor Jesus. Esses apóstolos aqui foram doutrinados, ensinados, preparados por quem? Pelo Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus transferiu para estes homens, os apóstolos, o ensino, e esses apóstolos aqui estão transmitindo agora para a igreja. E
E esse ensino chegou até os nossos dias. E esse ensino chegou até as nossas mãos. Então, como povo de Deus, nós precisamos perseverar, irmãos. Ou alguém aqui já chegou no nível de dizer assim, eu não preciso mais aprender porque eu já sei tudo. Pode levantar a mão essa pessoa. Alguém já chegou nesse nível? Não precisa vir para o culto de quarta-feira, não precisa vir para o culto de domingo de manhã, domingo à noite. Não preciso mais ler porque eu já li a Bíblia um monte de vezes. Alguém já está nesse nível, irmãos? Creio que não. E isso precisa despertar em nós o senso de compromisso de que eu preciso perseverar na doutrina, priorizar o ensino da palavra de Deus. Então, irmãos, todas as nossas reuniões, todos os nossos encontros, precisamos priorizar a palavra de Deus. Ainda que você tenha, ontem, por exemplo, eu estudando, recapitulando a minha lição, aí eu peguei o celular e eu vi eu acho que quem que alimenta, eu acho que é o Felipe que alimenta o Instagram dos Hebronitas, e aí ele colocou lá na sequência, né, os stories lá, o momento dos jovens, passo a passo, e aí ele colocou lá, o momento da palavra. Não é errado você fazer uma dinâmica, não é errado você fazer outras coisas, envolver, né, promover uma comunhão, mas sempre com essa preocupação de saber o lugar da palavra de Deus. Então a igreja, irmãos, ela precisa estar comprometida com a verdade, priorizando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia para Efésios, capítulo 4 e versículo 25. Nós vamos ver duas referências aqui. Efésios 4, 25. Por quê? 4, 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos o que, irmãos? Membros uns dos outros. Qual é o princípio aqui que nós precisamos aprender, além de falar sempre a verdade para com o nosso próximo? É que à medida que nós somos doutrinados, à medida que nós somos ministrados e ensinados a palavra de Deus, essa palavra, ela vai fazendo transformação nas nossas vidas. As mudanças que nós precisamos alcançar são resultados do apego à palavra de Deus. Então, se nós não formos apegados à palavra de Deus, não vai haver transformação. Por isso que há muitos crentes dentro das igrejas, 10, 15, 20, 30, 40 anos e nada muda. A mudança, irmãos, acontece à medida que nós olhamos para essa palavra que é santa, à medida que nós amamos um Deus que é santo. E aí a ilustração da luz, né? Quanto mais luz, mais nós enxergamos os detalhes. Quanto mais fechada a luz ou mais escuro, você tem dificuldade de ver as coisas, os detalhes. Assim também na nossa vida, à medida que nós estamos apegados à palavra de Deus, servindo a Deus, se aproximando cada vez mais de Deus, mais detalhes nas nossas vidas, nós vamos observar que precisam de mudanças, que precisam ser abandonadas. Por isso que Paulo dá aqui como exemplo. Por isso, deixando cada um a mentira, fale a verdade, mas pode deixar outras manias que não glorifica a Deus, que não te faz crescer. Abandone. Mas esse abandono só vai acontecer se você estiver apegado à palavra de Deus. E a igreja primitiva aqui, irmãos, era uma igreja que priorizava a doutrina, priorizava o ensino,
Se nós pegarmos o primeiro versículo aqui, que nós estamos lendo aqui, versículo 42, vermos como esta igreja é apegada à palavra, à doutrina, e nós olharmos já para o versículo final, 47, que você vai ver o resultado disso tudo, é extraordinário. Agora, os resultados não acontecem nas nossas vidas, irmãos, muitas vezes, porque nós não estamos apegados à palavra de Deus. Dá uma outra olhadinha aqui em Colossenses 3, algumas páginas para frente, capítulo 3 de Colossenses, o versículo é o 16. Colossenses 3,16. Habite, faça morada ricamente em vós o resultado do Big Brother. Habite ricamente em vós a série da Netflix. É isso que está escrito, meus irmãos. Observe que Paulo escreve dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, observe bem, salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Deu para sentir a força da palavra de Deus aqui, irmãos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma vez que a palavra de Cristo habita em mim, na minha mente, no meu coração, o que vai acontecer? O salmista nos mostra isso. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Muitas das vezes, nós falhamos na nossa missão. Muitas vezes nós erramos o alvo. Muitas vezes nós fugimos do propósito, porque não está habitando em nós a palavra de Cristo. O conteúdo das nossas conversas não é a palavra de Cristo. Eu sempre gosto de citar essa observação. Falamos de política, partido tal, fulano de tal, nós damos uma aula de política. Falamos de Big Brother, que eu não sei o que tem de interessante, eu não sei o que atrai tanto crente. Falamos de futebol, falamos de séries da Netflix, falamos de filmes, só não falamos de... Sabe por quê? Porque não está habitando na sua mente. Seja sincero, sejamos francos. O que está habitando no nosso coração são esses conteúdos citados. Por isso que há aquela expressão que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a sua mente, você está ocupando a sua mente com essas coisas, é essas coisas que vão fazer parte do seu vocabulário. Agora, quando a palavra de Cristo habita no seu coração, olha o resultado. Nós vamos ter a liberdade, nós vamos ter a autoridade cristã de instruir e aconselhar mutuamente com toda sabedoria. O nosso dia, o nosso desejo de estar congregado aumenta
Não vejo a hora de chegar o momento de nós estarmos reunidos aqui para cantarmos cânticos. Cadê? Eu ia fazer uma brincadeira com o meu amigo Lucas, mas Lucas, depois você vai ver. Lucas! Tá aí, Lucas? Sobra para o meu amigo pentecostal, né? Então você observa aqui, irmãos, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos, o quê? Espirituais. Espirituais. Eu ia só fazer uma observação com relação a um dos cânticos que nós cantamos domingo passado, né? Em uma frase que diz assim, que agora chegou, que vai chegar a minha vez, sobre promessas, né? Não sei quem fez esse hino, mas eu acho que ele esqueceu de ler Hebreus 11, que fala que aqueles heróis da fé, muitos deles morreram e não alcançaram a promessa. Então, dizer que chegou a sua vez, que você nasceu para ser um vencedor, que é isso, que é aquilo, isso faz parte da teologia do triunfalismo. Então, muito cuidado com os cânticos, com as letras, dê uma analisada. Aqui nós temos a orientação na palavra de Deus, são com salmos. O culto naquela época, eles não tinham um Novo Testamento como nós temos hoje, então eles tinham um antigo, eles usavam os salmos, eram hinos, cânticos espirituais, com gratidão. Por que a gente não, vamos inverter qualquer dia desse? Vou dar essa ideia para o pastor. O pastor só vai chegar e só vai logo pregar. Depois, nós fazemos a parte dos cânticos, aí termina o culto. O que vocês acham dessa proposta? Seria interessante alguém dizer assim, a ordem dos tratores aqui não vai alterar no viaduto. Por que nós cantamos primeiro? E depois ouvimos a palavra de Deus? Porque os cânticos espirituais, eles nos preparam para ouvir a palavra. Existe um progresso no culto congregacional, existe aqui uma liturgia, que é composta de orações, leitura da palavra, cânticos espirituais e depois a mensagem. O nosso coração já deve estar preparado para ouvir a palavra de Deus, porque esta palavra precisa habitar ricamente no meu coração. E é assim que acontece, meus irmãos. A igreja comprometida com a verdade, o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. Eu não vim aqui porque eu gosto do irmão X, eu amo o irmão Y, eu não estou aqui por causa de homens, nós precisamos estar aqui por causa de Cristo, por causa do Senhor, por causa de Deus, irmãos, porque assumimos um compromisso com a sua palavra. Por isso essa palavra precisa habitar em nós. Vamos voltar para Atos, por favor. Então nós encontramos aqui uma igreja comprometida com a verdade e que priorizava a palavra de Deus. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos manter aqueles que já são comprometidos com a palavra, vamos manter a palavra que nós encontramos aqui, eles perseveravam, é manter o nosso apego à palavra de Deus, à doutrina, ao ensino. Em segundo lugar, irmãos, essa igreja, ela levava o ministério da ação social a sério. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre, mantenha a sua Bíblia aberta, que vocês vão dizer assim no final, aquele pastor é chato, né?
Não sou eu, é a Bíblia. Eu quero que o que eu falar aqui tem que estar na Bíblia. Observe, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo, faz a hora que eu falo essa palavra, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Será que entre nós há alguém necessitado? Sim. O problema, irmãos, é que aqueles assuntos que eu mencionei no tópico anterior, eles estão ocupando a nossa mente de tal forma que nós estamos perdendo a sensibilidade para identificar quem está com dificuldade ou com necessidade no nosso meio. Uma outra razão. Hoje as pessoas têm um receio, têm um maior medo de compartilhar que estar com dificuldade por duas razões. Às vezes por orgulho. As pessoas estão na peia, né? Mas tem orgulho de falar, de compartilhar. Mas a outra razão é que muitas vezes alguém que está com dificuldade compartilha com aquela pessoa que não está preparada espiritualmente. Aí espalha, né? Poxa, fulano, pedi discrição. Quem que gosta aqui, irmão? Chega aqui, olha aqui, o pastor Kenny está passando necessidade, e aí faz aquela zoada. Quem é que vai se sentir bem, irmãos? Quem é que vai se sentir bem? Então nós precisamos ter sabedoria, discernimento, discrição, faz parte, irmãos. Por isso que nós estamos tentando, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir realizar o domingo social. Está ali, irmãos. Sabe por que você esquece? Porque não é prioridade para você. Nós só esquecemos de coisas que não é prioridade. Não é verdade, irmãos? Eu estou falando alguma coisa que não é verdade aqui. Nosso compromisso de trazermos no segundo domingo de cada mês 1 quilo de alimento não perecível. Se na minha casa são 3 pessoas, nós vamos trazer 3 quilos. Mas os meus 3 quilos não vai dar para um mês para uma família. Mas os meus 3 quilos, com os 2 quilos da outra família, com os outros 3 quilos, com os outros 4 quilos, com os outros 1 quilo, eles vão se juntar. E eles vão formar uma cesta básica. Que essa cesta básica vai abençoar alguém entre nós que está passando necessidade. Nós estamos compartilhando aquilo que Deus tem nos abençoado. É difícil isso, igreja? É não, irmãos. Basta levarmos o quê? A sério. Olha o compromisso da igreja aqui. O compromisso da igreja primitiva aqui era muito mais além do que o nosso. Eram pessoas que tinham 2, 3 propriedades, tocada pelo Espírito Santo, vendia uma das propriedades, pegava aquele valor, colocava aos pés dos apóstolos, e esses apóstolos, eles distribuíam conforme alguém estava com necessidade. Não estou dizendo aqui que você precisa vender o seu carro, a sua casa, trazer o dinheiro e colocar aqui, que o pastor vai decidir o que faz. Não, não é esse ensino. Não é essa a ideia. Mas o pouco que aquilo que o Senhor tem nos dado, irmãos, nós podemos compartilhar com os demais. Uma igreja comprometida com o social, levando esse assunto a sério. Três. Esta era uma igreja com relacionamentos repletos ou repleto de amor
fraternal. Uma igreja com relacionamentos repleto de amor fraternal. Versículo 44. Todos, olha que magnífico isso, irmãos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em. Todos estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Nós precisamos, irmãos, desenvolver, nós precisamos praticar, nós precisamos nos aperfeiçoar para que os nossos relacionamentos sejam repletos de amor fraternal, irmãos. É desenvolver a amabilidade. Sabe por quê? Porque nós temos séria dificuldade de amar aquele que nos amam. Mas o ensinamento do Senhor Jesus qual é, irmão? Que nós devemos amar, orar, até pelos nossos. Irmãos, não entra na minha mente um cristão ou um crente, um salvo, dizer assim, eu odeio aquele irmão. Eu não vou com a cara daquela irmã. Se a irmã vir por aqui, eu vou arrodear e vou por ali. Isso tem no meio do povo de Deus, irmãos? Tem. Nós estamos esquecendo que aquele que odeia a seu irmão é o que a Bíblia diz? É assassino. Então, irmãos, essa igreja, ela desenvolvia relacionamento repleto de amor fraternal. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Tem uns que é difícil de amar mesmo, casca grossa, mas também tem que ser amado. Realmente, irmãos, aqui, vamos imaginar o seguinte. O casamento, por exemplo. O casamento não tem um choque de cultura? Eu e irmã Sarita. Irmã Sarita, filha de pastor, cresceu, foi ensinada a sentar na mesa, com a família, almoçar, todos juntos. Kennedy. Mamãe aprontava comida, está pronto. Quem quiser comer, vai o primeiro lá e come, depois come o outro. O último estava ferrado. Então, quando eu casei, então nós casamos, eu queria ir direto na panela lá, já fazer meu prato e comer. Levei um tempo, irmãos, para mim assentar na mesa, né? É assim, Kennedy, calma, espera. Choque de cultura, né? Eu estou dando só um dos exemplos, existem outros, temperamentos, né? Agora, se no casamento já é difícil, que só são dois, imagine igreja. Quantos são aqui? Quantos choques de cultura nós temos aqui, irmãos? Quanto choque de temperamento aqui? Ah, vamos fazer esse painel aqui, vai ser vermelho. Aí a irmã vai dizer, não, mas eu gosto de azul, vai ser azul. Não, e lá vai. E aí, o que vai prevalecer? Vai prevalecer se eu estou desenvolvendo relacionamento repleto de amor fraternal. Porque tudo em comum, irmãos, é saber que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Tem uns mais bonitos aqui, mas não é melhor do que os outros. Tem os mais feios também, né? Está aqui um falando aqui. Mas ninguém é melhor do que ninguém.
Não é que eu sou feia, é só que no dia que eu nasci a beleza estava de férias, né? Eu sempre brinco que no dia que eu nasci a música estava de férias. Tem uns que cantam tão bem aqui, né, irmãos? Mas é que uns têm alguns aperfeiçoamentos que o outro não tem. E como igreja nós nos completamos, irmãos. Então nós temos aqui um que tem habilidade para tocar violão. Eu até tentei aprender esse negócio aí, mas o que me atrapalhava eram as cordas. Aí alguém disse que eu tinha que substituir, trocar, que eu era esquerdo, botar as cordas finas para cima e para baixo, inverter as cordas. Nada, deu certo, tentei de tudo. Mas tem outros que têm habilidades para outras áreas. E como igreja nós nos completamos, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos o povo de Deus e Deus capacita um conforme Ele lhe apraz. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, irmãos, só tem dificuldade de amar o fulano? Reconheça isso. Ore ao Senhor. Senhor, me dê graça. Eu tenho dificuldade de me relacionar, mas eu aprendi que eu preciso desenvolver relacionamento com amor fraternal. Eu preciso considerar o meu irmão como superior a mim, considerando uns aos outros e nos estimulando ao amor e às boas obras. Nós temos vários ensinos, várias exortações quanto a isso, igreja. Então, ore e reconheça que você precisa amar, porque amar os que te amam é muito fácil, né? Ah, o Felipe me trata tão bem. Ah, eu amo o Felipe. Porque ele me trata bem. Será que eu vou continuar amando o Felipe a partir do dia que ele não me trata bem? São esses desafios. Amar aqueles que não nos tratam bem, mas eu preciso amar. E assim por diante. Quarto. Deixa eu olhar para o relógio aqui, que tem uns irmãos com os olhos grandes aí. Calma. 4. Essa igreja, irmãos, é uma igreja com envolvimento, preste atenção. Vocês sabem o que é cunha? Quem sabe o que é cunha aqui? Não é a família Cunha, não. É cunha. É só o irmão Vladimir. É realmente o Vladimir. O irmão, ele foi embora. Ah, não, aí o irmão Pedreiro aqui, o irmão Jaime. Irmão Jaime sabe o que é cunha, né, irmão Jaime? Sabe? Ah, tá. É um pedaço de madeira em formato de triângulo. Quando você quer abrir assim uma madeira, você bota cunha para ajudar a abrir mais, né? Mais os que serram madeira, trabalham na carpintaria, eles têm mais esse uso. Então, conforme você vai batendo, ele vai entrando e vai abrindo. Assim é a mensagem, é uma cunha. A ponta é fina, vai entrando. Conforme vai batendo, né, vai abrindo a nossa mente, vai nos esclarecendo. Então, olha só. 3, nós somos desafiados a desenvolver relacionamentos repletos de amor fraternal, mas agora, no nosso quarto tópico, nós precisamos do envolvimento de todos. Observe, versículo 46. Diariamente, perseveravam, de que maneira? Unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa igreja tinha um envolvimento de todos. Vamos imaginar, a Bíblia diz que eles estavam diariamente no templo e que tinha um envolvimento de todos. Era uma igreja que tinha culto todo dia, eles passavam o dia todo na igreja e ninguém faltava. É esse o entendimento, irmão?
Essas mulheres não tinham casa para arrumar, comida para fazer. Esses homens não precisavam trabalhar para ganhar o pão de cada dia deles. Hã? Porque às vezes a gente quer traduzir literalmente, né? Não é dessa forma, irmãos. Mas no momento em que tinha uma atividade na igreja, todo mundo apoiava. O nosso problema é que nós estamos negligenciando esse privilégio. Entenda isso, irmãos. Tudo que envolve igreja do Senhor é privilégio participar. É um privilégio cantar. Amém. É um privilégio orar. Amém. É um privilégio ler a Bíblia. Amém. É um privilégio contribuir. Peraí, pastor, peraí, isso está pegando pesado, né? Deixa eu ver, não é assim, pastor, a gente tem que analisar. Eu tenho um tio que, tudo que você compartilha com ele, peraí, não é assim não, Kennedy, calma aí. Irmãos, precisa do envolvimento de todos, irmãos. Ainda que você não possa estar presente, mas procure um meio de como você pode contribuir, ajudar. Isso vai nos ajudar a estar em comunhão e promover comunhão. Que é tão bom, irmãos. Eu sou de uma criação, né, do interior. Eu sei que é difícil aqui na capital, mas eu sou da criação do interior. Sul do Amazonas, uma cidade bem pacata. Cresci numa igreja que quando disse assim, vamos pintar a igreja. Irmãos, quanta saudade eu tenho daquele tempo, porque ia todo mundo para a igreja. Quem sabia pintar, quem não sabia pintar. Mas todo mundo estava ali com aquele propósito de ajudar, de fazer alguma coisa. Como é prazeroso, irmãos, nós estarmos envolvidos nas coisas concernentes à igreja. E eu já fui numa igreja que nessa igreja é tudo terceirizado, viu, Vladimir? Eu achei legal pelo fato de não dar trabalho para ninguém, né? Igreja rica. A limpeza era uma empresa terceirizada para limpar. A segurança tinha uma empresa terceirizada para guardar lá tudo era terceirizado. A contabilidade da igreja era uma empresa terceirizada. Eu acho que só o pastor que não era terceirizado, que eu acho que daqui a pouco vão terceirizar pastor. Porque já tem igreja já pedindo currículo de pastor já. Quem quer ser pastor dessa igreja, mande seu currículo. Está desse jeito já. Sabe, mas o que leva a chegar nesse nível? É que os crentes da igreja local não têm despertado o interesse de serem participantes. A igreja começa a crescer, dízimos começam a aumentar, ninguém vai mais querer limpar. Não, vamos contratar uma empresa aqui para limpar aqui. Pronto, acabou o problema. Mas aí, irmão, é errado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu quero que você olhe para o outro lado. Eles estão perdendo o privilégio de serem participantes. Esses irmãos, eles estavam diariamente. E sabe o que é que me deixa assim feliz em olhar para esse texto? É que eram os ricos e os pobres. Tinha gente rico no meio aqui, irmãos. Deus também salva rico. Eles tinham o mesmo privilégio do que aquelas pessoas simples, de estarem ali juntos, no trabalho. Então você que é liderança, ouça o meu conselho. Você que é liderança e vai desenvolver uma atividade na igreja, não deixe de convidar. Eu não chamo mais ninguém não, porque eu chamo e não aparece ninguém. Tudo bem, mas continue chamando,
Porque uma hora o Espírito Santo vai despertar pessoas. E você, como líder, é responsável de promover comunhão. Você é responsável de priorizar a unidade da igreja. Então, Vladimir, não desista. Vai ter outras lajes para nós encher, viu, Leonardo? Outras lajes virão. Que eu escutei alguém dizer assim, em relação à construção aqui. Irmão, e aí, vai ter laje em cima? Não, no momento a igreja não tem condições de mandar fazer uma laje, mas a estrutura já está preparada para uma laje futura. Eu achei legal. Eita, vamos, construir uma laje aí, logo em nome de Jesus. Que não seja o primeiro compromisso que nós firmamos, venha outras campanhas, porque nós queremos estender a nossa, como é que dá lá o versículo que diz, alargar as nossas tendas, aumentar o templo, e assim por diante. Amém, meus irmãos? Temos fé para isso? Temos. Irmãos, quando nós colocamos isso aqui em prática, sabe quais são os resultados aqui para a igreja, irmãos? Está acabando a água. O meu relógio é a água. Ainda tem só mais um gole. Qual é o resultado se nós colocarmos isso aqui em prática? Primeiro, nós vamos ter lideranças capacitadas. Por quê? À medida que esses ministérios estão acontecendo aqui, olha só como é legal isso aqui. À medida que esses ministérios estão desenvolvendo, estão trabalhando aqui, tem pessoas sendo treinadas. Aí você olha aqui para Timóteo, vou falar desses que estão na frente, Neto, Felipe, Lucas que está ausente, mas o Lucas, dá honra a quem honra. Lucas, você está ausente. Mas é um exemplo de envolvimento. Serão o que esses irmãos aqui? Futuros líderes, pastores, quem sabe, diáconos, evangelistas. Então, o resultado de uma igreja funcionando à luz do que a Bíblia está nos mostrando, nós vamos ter lideranças capacitadas. Nós vamos ter ministérios, departamentos orientados. Ah, não, meu ministério aqui funciona do jeito que eu quero. Não. Tem uma liderança. Nós vamos alcançar aqui, irmãos, uma espiritualidade contagiante. Olha que legal. Espiritualidade contagiante. Ah, esse irmão, ele é tão alegre, porque ele tem Jesus. E aí você é tão bom estar com esse irmão, é legal. Nós temos aqui, irmão Jorge, por favor, fique de pé. Olha aí, olhe para trás. Irmão, tire sua máscara aí, por favor, rapidinho. Esse daí é o irmão Jorge. O pastor Hortan fez uma visita a ele, a família dele, e lá ele recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. Ele fez uma decisão com o Senhor Jesus. Amém? Amém. E aí hoje ele veio, ele já tinha vindo aqui outras vezes, mas hoje ele veio, agora como novo crente, ele veio visitar a igreja. Obrigado, irmão Jorge. Agora, se o irmão Jorge entrar na igreja batista do bairro Compensa 2, ninguém notou o Jorge foi embora, sabe quantas vezes o Jorge vai voltar aqui de novo? Nunca mais. Eu estou usando o exemplo do Jorge com liberdade porque o Jorge é meu amigo. Porque é tão raro, está se tornando raro, é tão difícil você ganhar uma alma, para quando essa alma chegar aqui na igreja, os crentes velhos que estão aqui, expulsam essa alma nova. O Vladimir me levou para pescar lá, é tão difícil pegar um tucunaré daquele, não. Você imagina você lá no Manaquiri pegando, irmão Antônio, aquele tucunaré desse tamanho. Aí você, olha o peixe que eu peguei, e você vai mostrar aqui para o amigo que está contigo, ele vai e solta o peixe. O que tu faz com ele? Irmão, você ganhar uma alma hoje, evangelizar, falar de Jesus,
e aí ele vem conhecer a sua comunidade aqui. Se o Jorge encontrar aqui crentes contagiantes, o irmão Jorge, eu estou muito feliz com a sua decisão, me dê aqui um abraço, meu irmão, seja bem-vindo à família da fé, e nós cercarmos o Jorge de amor. O irmão Jorge vai dizer assim: eu encontrei o meu lugar. Porque, irmãos, o amor, ele cobre multidões de pecados. E crentes contagiantes, irmãos, aqui, envolvendo outros. A estrutura da igreja aqui funcionando, culto inspirador. Ah, irmãos, como é bom, É por isso que quem escolhe a liturgia, cuidado, irmãos. Você é responsável pela estrutura do culto, para que o culto seja um culto inspirador. Você convida alguém aqui, né, para vir para o culto aqui, a pessoa entra. O pastor prega e vai embora. Não vem mais. Mas se nós formos aqui, irmãos, responsáveis por isso, nós vamos ter um culto inspirador, uma evangelização orientada, irmãos. Poxa, eu vou dar o meu tempo acabou, mas falta um tópico. Vocês me permitam terminar esse ensino, por favor? Eu já estou aqui mesmo, tá bom, obrigado. Não há ninguém contra. Versículo 47. Último versículo. 47 diz assim: louvando a Deus, preste bem atenção aqui o resultado, tá? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Tem crente, preste atenção, irmãos, preste atenção, a cunha está entrando, termina o culto, tem um monte de vizinho aí, não fala com ninguém, não dá as horas para ninguém. Essa igreja aqui, irmãos, as pessoas que não eram crentes, eles tinham uma simpatia com o povo de Deus. Olha que povo feliz, olha que povo alegre, olha que povo diferente, irmãos. Será que os seus vizinhos podem dizer isso de você, a seu respeito? Eu não sei nem quem é que mora aí, fulano, já fiz essa experiência. Fui visitar uma certa pessoa aí, na hora de ir embora, e disse assim: rapaz, quem é que mora nessa casa? Rapaz, eu não sei quem é que mora aí. Você não dá as horas para o seu vizinho. Que tipo de crente é você? Como é que o povo vai ter simpatia por você, para você ser um servo de Deus, um filho de Deus? Cadê a simpatia? Solte um sorriso. Você é tão lindo sorrindo. Você, irmã, é tão linda sorrindo. Solte um sorriso para o seu vizinho. Bom dia, tudo bem? Tem até uma ilustração dos vizinhos que viviam em conflito, não se davam bem, e um dia uma delas se encheu de razão, pegou o lixo da casa dela lá, imagina só, lixo da casa, dos banheiros e tudo, botou num saco preto e colocou na porta da casa da vizinha. E aí, quando a vizinha abriu a porta que viu, foi olhar aquele saco, vixe! Aí essa vizinha comprou um buquê de rosas. No dia seguinte, colocou na porta da vizinha. Então, quando a vizinha abriu a porta, ela tomou um susto. Estava lá rosas perfumadas. Sabe qual é a lição que nós aprendemos? Que cada um oferece aquilo que tem. Então, muitos vizinhos, irmãos, de crentes, não querem nem as suas rosas, querem você bem longe, porque você é um péssimo vizinho. Você como crente, cadê a simpatia?
Parte B do versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo... Quem é que acrescenta? É Deus. O crescimento da igreja é obra de Deus. O crescimento é responsabilidade nossa. O crescimento da igreja precisa ser buscada pelos critérios bíblicos. Preste atenção aqui. O crescimento da igreja precisa ser buscado pelos critérios bíblicos, porque tem igreja que cresce, mas tem igreja que incha. Inchaço não é sinônimo de crescimento saudável. Deixa tua perna inchar para ver o que acontece. Não, eu estou muito bem, olha a minha perna inchada. Então, algum inchaço é algum problema de saúde. O crescimento da igreja deve evitar dois extremos. Porque tem muitas igrejas se escondendo assim, ó. Não, só isso aqui mesmo, tá bom. Será que é só isso aqui mesmo, irmãos? Então precisa evitar dois extremos. Primeiro, eu sou muito ruim para essa palavra, numerolatria. Aquelas igrejas que estão preocupadas com número, né? Quanto mais gente, deixa a palavra de Deus de lado, e ela apaga as luzes aí, bota um globo de luz aqui, bota um ritmozinho diferente, bote uma placa lá na frente, lá, cura tudo, menos Covid, que foi essa experiência, né, que nós tivemos agora das igrejas. Cura e libertação, só não curou Covid. Então foi um termômetro para mostrar que essa doutrina não é bíblica. Certo? Então, muitas igrejas preocupadas com o número, mas o outro extremo é a numerofobia. Igrejas que têm medo de crescer, irmãos. O crescimento da igreja deve ser buscado com um profundo senso de urgência, irmãos. Preste atenção aqui. Rapidamente, já vai terminar. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês aqui. Atos 1:15. Rapidamente. Atos 1:15. Olha com quantas pessoas era a igreja. Aqui é uma assembleia extraordinária. Atos 1:15. Diz assim, ó. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, parênteses, né? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Correto? Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, 3.000 mais 120, já vai contando aí. Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, de todo o povo. Enquanto isso, o que o Senhor fazia? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 4:4. É rapidinho, é só uma estatística aqui para aqueles que têm medo de crescer. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase... Quanto, irmãos? Então você percebe aqui o crescimento da igreja? Então nós não podemos cometer o erro dos extremos, né? Preocupado com o número e deixar a palavra de Deus de lado, perder os nossos princípios por causa do número, o que importa é número. Não, não é esse extremo. Mas também ter medo de crescer, também não. Tá, irmãos? Então, ovelha gera ovelha. E a forma de nós gerarmos ovelha é como? Evangelizando. Agora, quem vai acrescentar é o Senhor. Então, se o Senhor não está acrescentando, é porque não estamos evangelizando.
Essa é a matemática. Então, essa igreja, meus irmãos, vivendo esses princípios aqui, esse tripé aqui, né, que nós aprendemos hoje, em relação a Deus, a adoração, em relação ao cristão, o ensino, a doutrina, em relação ao mundo, a evangelização. Nós desenvolvemos esses 3 pilares, nós vamos alcançar a nossa missão. Qual é a nossa missão? A glória de Deus. E o modelo para nós está aqui. Nós acabamos de ver aqui esses 4 compromissos aqui. Uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja que leva o ministério de ação social a sério, uma igreja que desenvolve relacionamentos repletos de amor fraternal e uma igreja com o envolvimento de todos, a unidade. Amém? Que Deus nos abençoe e muito obrigado por sua paciência. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa tocar nos nossos corações e termos o desejo de estarmos aqui à noite também, Senhor, dedicando esse tempo, esse dia para o Senhor. Abençoe o teu povo, que agora vamos para os nossos lares, meditando naquilo que ouvimos hoje e sermos despertados a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu povo, aqueles que o Senhor tem salvado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do irmão Jorge, que está aqui conosco. O Senhor revista ele de toda a sabedoria do alto, nas suas decisões, nas suas escolhas. Que o Senhor venha dar o crescimento espiritual para ele. E que possamos amá-lo, Senhor, como o Senhor o ama, dia após dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão dirigente, irmão Vladimir.